Olá a todos, essa reunião está sendo gravada. Essa reunião faz parte do projeto Barra Cine Circulante e do projeto do nono Fest Cine, através da Lei Paulo Gustavo. Estou só aguardando as pessoas entrarem para a gente começar a nossa oficina de elaboração de projetos, introdução de elaboração de projetos, com foco em projetos de inclusão. Só mais um minutinho que a gente já está começando. Olá a todos. Olá, Lourdes. Que bom que você está aí presente. Estou vendo várias pessoas aqui. Gustavo, Fernanda, Fabiano, Cláudia. Obrigado pela Oi, presença. tudo bem? Tudo bom, Lourdes? Tudo bom? Vi que você estava acompanhando as nossas postagens lá, curtindo no Instagram, né? Nesses últimos dias, a gente fez alguns eventos lá em Barra do Piraí, né? Muito bacana. Estou só aguardando mais um minutinho e a gente começa um papo aqui. E eu já queria me adiantar, Lourdes, e te pedir o favor, e te pedir desculpas, na verdade, porque eu não consegui acessar o material que você tinha me mandado lá em dezembro. Nossa. E depois Deu um também eu erro fiquei no meio arquivo. enrolada aqui. Ah, é? Tá. Deu um erro no arquivo, eu não consegui abrir. Não. Aí, se você depois puder me enviar, eu te agradeço. De Tá, novo, tudo né? bem. Agradeço. É, porque eu até tenho outros também. Eu já Tá, aproveitei e fiz os dois, mas tudo bem. Eu também fiquei enrolada quando eu fiz uma participação em novembro. E depois também tive umas outras atividades, aí fica complicado. tá bom. Mas Vou só tudo bem. esperar mais um pouquinho. E a gente já começa, já vou abrindo aqui outro arquivo também. Só um minuto. Tá ok. Deixa eu tirar esse som aqui. Bom, gente, mais 2 minutinhos, eu vou fazer uma introdução e aí começo a falar um pouquinho do tema, que é elaboração de projetos culturais, né, com foco em projetos mais inclusivos. E aí até peço a Lourdes também para falar um pouco da experiência dela e os outros aqui também, se quiserem se pronunciar. Vai ser um bate-papo rápido, Lourdes. Eu até mandei mensagem naquele grupo que a gente tinha feito já algumas aulas, mas mandei em cima da hora, e a ideia é que a partir de março a gente possa estabelecer um período aí de encontros quinzenais, pelo menos, para a gente poder fazer uma análise dos projetos de cada um, tá? Aí eu estou tentando retomar hoje, mas a ideia é essa. Então, só mais um minutinho, eu já começo o papo aqui.
Estou esperando só mais uma pessoa entrar. Eu vou abrir aquela planilha que da outra vez também eu abri nas outras aulas e a gente já começa oficialmente. Eu estou gravando essa reunião para nossa prestação de contas, né, que vai acontecer agora em março. Então, a gente está gravando para apresentar a comprovação, inclusive a reunião que houve em dezembro. A gente teve um problema aqui no registro dela, então essa reunião de hoje a gente vai somar as outras anteriores, né, na prestação de contas. Então, eu vou só abrir aqui o arquivo para a gente começar a bater um papo aqui rapidamente. E aí, Lourdes, se você tiver algum arquivo seu também que você queira preparar, eu tento permitir aqui que você compartilhe, né? Caso você queira. Mas acho que a gente pode conversar mesmo, que acho que fica mais simples. Deixa Tá. só, a Viviana, a Vivi acabou de entrar aqui também, e tinha mais uma pessoa que tinha me mandado uma mensagem que iria entrar. Estou aqui aguardando, não sei se ela vai entrar, mas já vou abrindo aqui o meu arquivo. Bom, gente, vamos começar aqui então, registrando o nosso papo. Deixa eu ver se tem mais alguém entrando aqui. Acho que não. É, só um minuto. Hum, tá. Bom, a gente já teve algumas aulas antes, e essa aula de hoje, então, para registro, a gente começando agora, dia 28 de fevereiro, né, sexta-feira, e a aula de hoje, que a gente está fazendo aulas de projetos de todos. É, a gente pode começar falando da estrutura principal de um projeto, e aí já entrando no que seria os projetos chamados de projetos mais de inclusão ou projetos de pautas mais afirmativas. Então, se a gente tem numa versão assim introdutória, né? Uma ideia bastante básica. Lourdes, você está me ouvindo? Porque eu sei que tem outras pessoas que estão ouvindo enquanto estão Estou fazendo ouvindo outras sim, coisas. tá Tá, tranquilo. Não, tá beleza. tranquilo. Tá. Então, se a gente tem, por exemplo, em projetos, entre aspas, normais. Então, você tem um projeto de elaboração de um projeto de um espetáculo de teatro, de um filme, de uma exposição ou de um curta-metragem, o seu foco sendo aquele produto final. É natural que a gente, do ponto de vista conceitual, a gente dê bastante valor na conceituação dos campos de texto que a gente sempre trata como iniciais. Tá? A descrição do projeto, que é um resumo do que vai ser feito, o objetivo e a justificativa, um detalhamento das ações, onde você bota as metas a serem alcançadas e, e, e abre uma subdivisão de metas, as metas, os objetivos mais específicos dentro dos objetivos gerais. Dentro de um projeto, vamos dizer assim, tradicional, esse campo acaba sendo um campo bastante importante para o convencimento do seu interlocutor. Então, se é um edital público, é a comissão que está lendo; se é uma empresa que você está buscando como parceira, ela vai primeiramente olhar para esse campo. Qual é o grande diferencial de um projeto mais tradicional para um projeto com uma pauta mais inclusiva? É que dentro desse campo já começa a ter
todos os indícios dos itens que vão estar descritos em outro campo, que é o campo de contrapartidas. Então, você dentro de um grupo de campos que eu estou chamando campos de texto, né? Eu estou seguindo mais ou menos a nomenclatura que a gente vinha trabalhando nas outras aulas. Então, se você tem um primeiro campo de itens, como eu falei, a gente entrando para um segundo campo de itens a serem descritos, né, para que seja composto um projeto que a gente pode generalizar chamando de um campo de contrapartida, onde entra as contrapartidas detalhadas, onde entra a acessibilidade, onde entram as ações de democratização do projeto, tudo isso já seguindo até a nomenclatura que vem sendo usada mesmo, né, nos editais e pelas empresas, etc. Esse outro grupo de campos ele acaba tendo quase o mesmo peso que o primeiro grupo, o que não acontece num projeto tradicional. Se eu quero montar um texto do Ariano Suassuna, uma peça de teatro do Ariano Suassuna ou do Nelson Rodrigues, ou eu quero fazer um filme histórico de uma cidade e o meu principal gancho para vender isso é o convencimento da qualidade do que eu estou tratando, é, é uma estrutura tradicional. Se você vai fazer um projeto que ele em si ele já é inclusivo, então eu não vou contar a história de uma cidade, mas eu vou contar a história de um grupo de dança de jongo do interior da cidade de Barra do Piraí ou de Vassouras. Por quê? Porque um dos objetivos do projeto é incluir essa manifestação cultural, dar valor a isso, dar visibilidade a isso, colocar isso na mídia de uma forma geral. Então você naturalmente você vai utilizar os pontos principais da acessibilidade, os pontos principais da contrapartida social e da contrapartida cultural mesmo nesse caso, né? Porque é um resgate cultural, isso vai constar muito mais fortemente dentro dos textos principais do projeto. Então, enquanto se eu vou contar a história do fundador de uma cidade, o fundador de Niterói, que é a cidade da minha empresa. Ah, eu vou contar a história de Araribóia, porque eu quero contar a história do fundador de uma cidade. Eu crio um projeto para falar disso. Pode ser uma peça de teatro, pode ser um filme, pode ser uma exposição fotográfica. Mas se o meu objetivo é resgatar a, a tradição cultural indígena, na qual a história de Araribóia está inserida, eu tenho um projeto de uma pauta inclusiva muito clara, diferentemente do outro, que é uma pauta histórica. Então, todos os itens que no outro eu apenas mencionaria como sendo itens de contrapartida social, de ingresso gratuito, de formação de plateia com alunos, etc., que teriam uma determinada ênfase nesse projeto, que parece ser a mesma coisa, mas não é. Se eu estou criando um projeto para resgatar a memória de uma determinada tribo indígena e das manifestações culturais dessa determinada tribo, isso vai fazer parte necessariamente da minha argumentação inicial. Então, essa é a diferenciação básica de um projeto, mas hoje em dia, então, as pessoas realmente dão esse nome, né? O projeto um projeto de compensação histórica, ou um projeto de defesa de uma pauta inclusiva, ou de uma pauta de minoria, vamos dizer assim. Partindo desse pressuposto, é interessante que, se num projeto considerado tradicional, você começa pela ideia que te motivou a criar esse projeto, que é, voltando ao meu exemplo, a história da fundação da cidade, que foi fundada por um indígena e sua tribo numa guerra assim assensada. Num projeto voltado para a pauta, você vai ter que necessariamente localizar é, é, no foco que você quer resgatar a estruturação daquele projeto. Aí eu quero resgatar a tribo do Araribóia, que tinha uma manifestação assim assado, usava as armas assim assado, que tinha uma alimentação assim assado, e em que sentido, em que medida essas características que são né, de uma ancestralidade daquele grupo, em que medida isso
ainda está presente naquela comunidade. Isso pode ser uma linha de pensamento. É completamente diferente de eu descrever uma guerra que o Araribóia venceu a outra tribo. É muito diferente. Então, em termos de estruturação de valores, não teria grandes diferenças dos grupos de despesas a forma, a estrutura que a gente já trabalha num projeto tradicional. Naturalmente, você vai ter valor, você vai ter discriminação de itens do orçamento voltados para esses projetos mais inclusivos e para os itens de acessibilidade, para os itens de formação de plateia, para os itens mais específicos de divulgação. Certamente você vai ter itens em volume maior, no caso de formação de plateia, que inclui alimentação, que inclui ônibus para levar grupos, é, coisas que num projeto tradicional você não teria. Então, o impacto em termos numéricos, ele não é tão grande, porque esses itens já existiriam, do ponto de vista de quem está lendo o projeto, né? Me colocando como uma pessoa que vai julgar esse projeto, eu vou olhar primeiro para a argumentação, antes da argumentação e depois só para conferir se dentro da planilha e dentro por exemplo, do meu plano de mídia, ah, e do meu plano de distribuição, se existe uma coerência com o que eu li no texto. Mas o principal, sem dúvida nenhuma, é a estruturação do texto e uma coerência entre os textos de contrapartida e acessibilidade com os textos de argumentação, onde você conta a história do que você vai realmente realizar. Acho que é um primeiro toque esse, assim, é um primeiro valor a ser levado em conta, porque será o primeiro valor a ser analisado pela equipe da empresa, pela equipe que está olhando o seu projeto. Eu estou vendo das pessoas aqui, o Thales, da equipe do Barracine, e outras pessoas, o Gustavo, que também trabalha com produção, a Vivi e tal. No seu caso, Luiz, como você já tinha apresentado um projeto antes, você quer falar um pouco do seu projeto e tô falando, tô me sentindo em dívida com você porque eu não te dei o retorno que eu prometi, né, da forma Não, como eu prometi que ia é dar, tranquilo. Eu mas estava você, até, desculpa, eu estava até procurando aqui no meu celular, mas eu não aham, estou encontrando aqui no meio de um monte de documento, de um tá. monte de coisa que está aqui. Aí eu não estou encontrando esse. Eu deixei tudo Tudo prontinho, bem. mas eu não estou encontrando Mas isso no momento. tá, você quer fazer, se você quiser, claro, porque aí a gente já vai para um exemplo mais real, né, vamos dizer assim, um exemplo concreto. Você quer falar um pouco como você me resumiria o seu projeto? E aí, o que que eu diria se eu tivesse do outro lado da mesa, ouvindo você defender o seu projeto? O que que eu te daria de retorno do ponto de vista de, da característica inclusiva dele ou não? Qual seria um resumo do seu projeto em 1 minuto? Aquela brincadeira que a gente costuma fazer. Ah, sim, o meu projeto é um curta-metragem, né, que fala Sim. sobre violência doméstica, né? E em um determinado momento da história, a mulher que sofre essa violência, ela viola os próprios valores, né, e tenta matar o marido. E você localiza isso culturalmente de alguma forma? Ou é a questão do feminino? Ou você localiza esse feminino geograficamente? Você menciona a cidade, ou se é interior, ou se é uma metrópole, ou se é um subúrbio de uma cidade grande. Você localiza algum grupo específico dessa mulher ou não? É isso numa metrópole. Tá. Culturalmente, você, em termos de perfil de personagem mesmo, né? Você, você dá algum detalhe dessa personagem que possa fazer com que tanto o espectador do produto pronto, como eu, que sou o leitor do seu projeto e quero entender o projeto melhor. Você dá alguma indicativa de grupo? Por exemplo, grupo social, classe social, se ela é negra, Ah, se ela tem uma ascendência
de mistura de negro com branco, ou você não entra nesse mérito Não, eu não social? entro em Não detalhes, entra. não entro em Tá. detalhes, mas aí eu concebi essa história dentro para uma mulher de classe média e branca, pensando no que a violência doméstica ela não define a classe social, Sim, mas nas classes de periferia, de minoria, de mulheres mais simples, elas não são assim tão. Elas não se tornam um mito. E dentro de outro tipo de classe, fica como uma coisa assim que eu não quero me expor. Né? A princípio, eu concebi esse aspecto social. sim. Mas É, a história ela foi baseada na conversa de mulheres da minha família. entendi. Tá. Então, Aí assim, eu só busquei lá e trouxe para ficção. entendi. Então, São assim, conversas. ótimo. Não, porque eu lembrava do principal da sua história, mas eu de fato não lembrava se você localizava geograficamente e se você localizava o personagem em termos de raça ou de classe social. Então, no seu caso, por exemplo, a gente vai. Essa oficina de hoje ela é mais curta, tá? Então a gente tem mais 10 minutinhos só. Mas, Lourdes, eu quero pegar o seu exemplo para dizer o seguinte. Se eu dissesse para você, o meu foco é um projeto de pauta, de defesa de uma pauta de minoria ou de uma pauta que necessita de uma ação de reparação. No seu caso, a, 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 a gente localiza sem querer diminuir, mas só no feminino, ou você acha que a gente localiza na questão do feminino, de uma classe específica, de uma metrópole? Por exemplo, uma pessoa que sofre uma violência num bairro da Baixada Fluminense, talvez essa história vá ser contada de forma diferente do que uma mulher que sofre uma violência no interior de Goiás. Sim, sim, Então, porque completamente. culturalmente como é que eu vou dizer? Ai, meu Deus. A cultura, né, local O entorno cultural, a situação cultural onde a pessoa está inserida é muito diferente. é muito Então, diferente isso. agora, se o que motiva a sua pauta, a sua história se desenrolar é apenas a questão feminina, do feminino, do elemento do feminino, você então foca nesse elemento do feminino. É diferente, por exemplo, quando eu dou o exemplo do fundador de uma cidade ou de uma cultura indígena, ou por exemplo, eu poderia dar um exemplo de criar um projeto onde uma mulher fosse violentada ou fosse agredida e essa mulher fosse de uma religião, por exemplo, de uma religião de origem africana e o agressor fosse de uma religião de origem europeia, eurocêntrica. Então é um homem que é de uma linha religiosa protestante que quebra os objetos religiosos da mulher que é da Umbanda, por exemplo. Eu estaria ampliando o meu foco de discussão para além da questão do Sim. feminino. Uhum. Você quando bota a questão do feminino, você, por um lado, universaliza, porque em qualquer lugar do mundo essa Sim. questão existe. Se você bota a Umbanda, no meu exemplo, né, a Umbanda frente a uma religião neopentecostal, por exemplo, que vá fazer uma agressão, uma pessoa de um país onde não há essas religiões Uhum. não se identificaria. Por exemplo, né? Se isso vai para um streaming, no seu caso, a questão ela fica mais Tem a questão digerível. religiosa dentro da minha história também. Tem a questão Tem também, né? religiosa. Tem. Entendi. É. Agora, se você veja bem que você tem os dois lados da moeda. Se você foca na questão da pauta da mulher e da agressão à mulher, do feminicídio, por exemplo, Sim. é,
e não trabalha com nenhuma outra questão mais específica de pauta, vamos dizer assim, isso também te obriga a estudar mais, a ser mais específica dentro do feminicídio, porque isso vai gerar em Uhum, quem está te ouvindo uma, uma, uma uma demanda, né? Tá, se você está falando do feminicídio, mas não entra em detalhe, menciona a religião, mas não entra em detalhe. Não entra em detalhe da localidade, da cultura. Esse uhum, casal pode ser no subúrbio de quase qualquer cultura do mundo. uhum. Você vai ter que ser muito específica na defesa da questão principal sua, porque ela é mais genérica. Genérica não seria a palavra. Ela é mais universal. Uhum. Como ela é mais universal, vai te exigir um cuidado maior. Aí eu já tô, eu já tô indo no detalhe. Eu que tô lendo 1.000 projetos para escolher qual projeto eu vou encaminhar para o grupo dos 10 melhores para receber o valor, eu vou ler o seu projeto, eu vou entender que enquanto o projeto do vizinho resolveu defender a cultura negra do grupo de Jongo que teve a sua sede destruída, ou outro que conta a história de um líder negro assassinado na época da escravidão, ou outro que conta a Sim, história do assassinato de pessoas trans. No seu caso, você está falando especificamente do feminicídio portanto, não é tão específico. Isso vai te obrigar a um exercício maior, né? Você entende sim, o que eu tô, o que eu mas tô... é um detalhe. Quando eu Sim, estou escrevendo, eu tento deixar uma história, no caso aqui é específico a pauta, tudo bem. Mas quando eu estou escrevendo, eu tento deixar uma coisa assim bem aberta. No caso de uma venda de um argumento ou de um roteiro, eu sei que o roteiro nunca é ele todo na íntegra, né? Então, eu deixo bem aberto tá. isso, sem especificar muita coisa, para dar chance do outro, se for o caso, a gente sempre sabe que no fundo todo mundo mexe um pouquinho, então eu Sim, deixo aquilo mais. para aceitar sugestões, né? Isso aí. Exatamente. É uma estratégia boa. Você só tem que descobrir, dependendo do que é o edital, descobrir como é que você coloca isso até no próprio texto. Porque aí vem aquela outra conversa que você formata o seu projeto de acordo com quem vai ler. Se ele vai ser apresentado já para uma pessoa de uma empresa, você pode no projeto mencionar que tem essa possibilidade de você dialogar sobre o tema. Se é um projeto fechado de um edital público, você já tem que botar ali todas as informações. Ele não te Sim, dá sim, tanta sim. margem. Você não vai ter uma Uhum. reunião pessoal, né? Para você desenvolver um pouco mais. Você já tem que. Interessante você falar isso, porque a tua visão já é uma visão prática. Você já está vendo uma possibilidade prática de você, na medida em que tiver uma reunião, você abrir o precedente para desenvolver alguma coisa a mais de acordo com a necessidade do seu patrocinador. Isso é possível em alguns casos e não é possível em outros casos. Sim, Então, é interessante você ter essa carta na manga. É uma carta na manga que você tem. E isso às vezes acontece mesmo de você perceber que é bom você ter essa liberdade. Enquanto que há casos em que não, em que o edital, por exemplo, fala que é focado em pautas inclusivas e ele te exige, ele te dá um campo específico para você argumentar sobre essas pautas, o número de caracteres, ele te diz quantos pontos vale esse campo. Então aí é muito específico. Aí você não tem como deixar em aberto. Aí você sim. realmente foca no feminicídio e, se for o caso, você bota como objetivo secundário a questão religiosa. Também pode fazer parte. Sim, Poxa, sim. ótimo você trazer isso, porque você acaba criando dois níveis de foco de atenção na sua argumentação. O foco principal, porque na história, claramente o foco principal é o feminicídio, por exemplo, ou a agressão à mulher, na questão da mulher, e como foco secundário, e que também tem influência sobre o principal, a questão religiosa, por exemplo, que aí Aí, já é uma questão cultural. e também você me sinalizou agora, assim, deu uma luz em que eu posso trabalhar também os dois níveis sociais. Como acontece a violência doméstica no nível social
ir na periferia ou para umas mulheres mais simples, sem muita cultura, como que isso acontece, né? Isso aí também é Uhum. uma coisa que me ocorreu agora, depois de você É verdade, é verdade. fazer, traçar um paralelo social mesmo de como que É, as porque coisas sim, acontecem. você engrandece, né, o projeto. Gente, eu tô achando que vai cair aqui. Lourdes, eu te convido a gente conversar mais um pouquinho, caso caia. É o mesmo link, tá? Eu tô tentando ver se vai cair ou não aqui. Caso caia, só você acessar o mesmo link, a gente finaliza e fala até um pouco mais do seu projeto, porque eu gosto, como é um exemplo concreto, que você já inscreveu, você já, né, batalhou por ele, Uhum. já tem um histórico aí. A gente trata isso. Obrigado pela presença de todos e fica aqui registrado, né, mais essa